Olá, sou Nivaldo Carboni, repórter do Poder 360. Hoje no Poder 360 entrevista, vamos falar com a Ana Paula Vescovi, diretora de macroeconomia, economista-chefe do Banco Santander Brasil desde fevereiro de 2019. Já foi secretária do Ministério da Fazenda e secretária do Tesouro Nacional durante boa parte do governo do presidente Michel Temer. Foi também secretária da Fazenda do Estado do Espírito Santo. Tudo bem, Ana? Como vai, Nivaldo? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer aqui. Obrigada pelo convite, estou muito honrada. Por favor, a previsão de gastos ali pelo governo nessa época da pandemia tá alçada ali em 250 bi no gasto total. Já foi gasto ali uns 55 por aí. Quando que essas contas vão aguentar ainda? Quando que o poder público aguenta esse investimento anticíclico? Ah, pois é, Nivaldo, a gente tem que entender o seguinte, né? É um momento muito atípico. A gente está numa crise inesperada, né? Sanitária, algo de um espectro global, atingiu aí praticamente todos os países do mundo. Então, assim, é um momento que realmente é hora de mobilizar recursos para poder ajudar a salvar vidas. E como o único remédio que nós temos agora é esse isolamento social, é importante que nós também tenhamos condições de compensar pessoas que não estão podendo trabalhar, né? E evitar que as empresas fechem em larga escala. Por que isso? Porque senão a gente causa um dano na economia muito grande e de difícil recuperação depois, né? Então, todos os governos no mundo inteiro estão fazendo isso, a gente chama isso de impulso fiscal, impulso monetário, ou seja, há um impulso muito grande vindo dos governos para tentar compensar, ao menos em parte, essa lacuna que a gente vai ter na atividade econômica em função da necessidade do processo de isolamento social. Dito isso, nós temos aqui uma conta de que, em termos de impacto direto dos gastos públicos, a gente vai chegar aí a uma cifra de aproximadamente 4,5% do PIB, né? Nós temos ainda os incentivos monetários, né, que é a injeção de liquidez que o Banco Central economia e medidas de crédito. Então, a gente chega aí a um impacto potencial de uns 30% do PIB em termos de estímulos. Isso é bastante comparado com outros países do mundo assim, de novo, absolutamente necessário. Bom, respondendo a sua pergunta, até quanto a gente pode aguentar? É importante dizer uma coisa, né? Nós entramos nessa crise ainda não organizados em termos de contas públicas. A gente estava no meio de um ajuste nas contas públicas brasileiras. Então, a gente precisa, sim, mobilizar recursos que nós não temos, né? Traduzindo, nós mesmos estamos contratando mais dívida pública para pagarmos daqui a pouco, né? A gente está ganhando esse tempo para poder lidar com a crise e assim que ela passar, a gente vai precisar dar conta de solver essa dívida pública. Então, nós temos aí dois cenários, né? É um cenário onde a gente sai mais rápido dessa crise sanitária, vamos supor aí, em setembro a vida já começa a voltar ao normal. Outro que seria um cenário aí, está fora do controle da gente, isso obviamente, onde a crise se prolonga mais, né? Então, assim, eu acho que para responder a sua pergunta sem números, mas com um pouco de entendimento mais qualitativo, quanto mais a gente conseguir se organizar e o que tiver ao nosso alcance para tornar essa crise sanitária o mais curta possível, melhor para que a gente tenha condições de sair organizados enquanto país desse processo para iniciar o mais rapidamente um processo de conserto, né, vamos chamar assim, de reconstrução das bases da nossa economia. É isso. Ana, como que a gente calcularia uma conta para regular e ter um superávit econômico pós-pandemia, no dia seguinte da crise?
Eu acho que o Brasil fez uma coisa muito interessante, né? Nós acabamos de aprovar aí no Congresso o que está sendo denominado de orçamento de guerra, mas acho que a denominação mais adequada é um orçamento paralelo, extraordinário, para que a gente, enquanto sociedade, possa controlar, olha, o que era a situação recorrente, usual, tradicional, antes da pandemia. E o que são os gastos devidos, né, à pandemia. Isso traz uma transparência capaz da gente poder controlar o que? Se a crise é temporária, é transitória, esses gastos para enfrentar a crise também precisam ser transitórios, temporários. Então, isso nós já temos um bom instrumental, digamos assim, um bom arcabouço. O que a gente precisa realmente dar conta, de novo, ainda se a crise prolongar, é segurar, sustentar esse processo de assegurar a transitoriedade dos gastos, seja eles quais forem, né, em qual magnitude, a necessária para poder solver a crise, para que a gente possa voltar depois, vamos voltar com um patamar de dívida aí muito mais próximo de 100% do PIB, criar condições para fazer com que a dívida seja solvente ao longo do tempo, né? Só para traduzir um pouquinho mais em números, nós vamos ter que empreender um ajuste nas contas públicas do lado da receita ou da despesa, isso é uma escolha que a sociedade vai fazer, da ordem de 6% do PIB. Isso é mais do que nós iniciamos de ajuste fiscal lá depois da crise de 2015, 2016, né? Então, é um ajuste grande. Agora, para fazer isso, só tem um caminho, né? Reformas. Reformas que, de um lado, ajustem o tamanho do Estado ao que a sociedade consegue pagar para financiá-lo, e, no segundo, ajustes que possam fazer a economia se tornar mais eficiente para crescer mais rápido, e esse PIB, sim, vai ajudar a diluir ao pagamento, a sustentação dessa dívida pública ao longo do tempo e a sua convergência para patamares mais razoáveis. Ana, aproveitando que você falou sobre reformas, a gente fosse traçar um paralelo, um comparativo entre a economia gerada pela reforma da Previdência e o impacto da pandemia. Já houve uma anulação de um pelo outro? Vamos lá, são contas um pouquinho diferentes, né? A Previdência gerou uma economia que, em 10 anos, olhando só pelo lado da despesa, na casa aí de uns 650 bilhões de reais. Teve alguma coisa também de aumento de receitas via controle de fraudes e alguns tributos que foram majorados. Mas na despesa foi isso, 650 bilhões aproximadamente em 10 anos. Aqui nós vamos fazer aproximadamente esses 650 bilhões, diretamente metade com gasto primário, né, despesa não financeira, e uma outra metade com crédito ou despesa parafiscal, que a gente chama, mas que também impacta a dívida pública, afetando o resultado nominal, não o resultado primário. Então, assim, só que isso é agora, no presente. Então, as duas coisas se equivalem praticamente, né? De novo, uma seria ao longo do tempo, só que a outra é temporária e, esperamos todos, ela se encerra quando se encerrar a necessidade do enfrentamento da crise. Há duas coisas é importante dizer, né? Talvez três. Primeiro, é importante que a gente tenha em vistas que, se a crise se prolongar muito, vai ter uma pressão imensa para a gente reeditar o tempo, o prazo desses programas. A maior parte desses programas que foram colocados no Brasil nesse momento, por exemplo, a Bolsa, né, o recurso, a transferência direta de recursos para os informais, R$ 600 por família e por famílias que têm mulheres como chefes de família, R$ 1.200, a financiamento da folha de pagamento, a compensação pela redução de jornada, com a redução de salários no setor privado, as medidas de apoio a pequenas e médias empresas via crédito. Então, assim, nesse conjunto de medidas, a maior parte tem um prazo de duração de 2 meses para 4 meses. O socorro dos estados, por exemplo, 4 meses, né?
Se a crise se prolonga, a crise sanitária se prolonga, haverá uma dificuldade na economia maior. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que a gente precisa fazer com que esse recurso, que é escasso, extremamente escasso no Brasil, chegue realmente a quem precisa, né? Evitar que nós tenhamos desvios de finalidade de foco ou até de fraudes na utilização desses recursos. Então, isso é muito importante que aconteça para a gente conseguir fazer uma melhor utilização possível de um dinheiro que é muito escasso, especialmente no Brasil. Sobre a exclusão de 70% do funcionalismo público, a proibição dos aumentos salariais, como nova medida dos estados, como que isso pode reter um crédito positivo aqui para o governo? Pois é, o que eu vejo, né? Eu tenho uma carreira aí de 25 anos aproximadamente no serviço público. O que eu vejo é que nós precisamos entender que para o servidor é muito importante ter salários em dia. E a fonte de riquezas ou de recursos que gera dinheiro para pagar o salário dos servidores é a atividade privada, é o PIB, né? É a geração de riquezas que você tem ali no fluxo da economia. Nós vamos ter uma recessão muito forte no Brasil. Então, esse fluxo de riquezas vai cair acentuadamente, deprimindo também as receitas dos estados. E aí, assim, por mais que tenha esse processo de compensação, sustentação de receitas aí por parte da União, de novo, que seja não pelos impostos e pela dívida, nós brasileiros é que vamos pagar isso aqui na frente, né? E as atividades produtivas também, que geram emprego e geram renda, fonte dos impostos. Então, é tudo a mesma coisa, né? Então, quando a gente pega e tem essa resistência para entender que todos os brasileiros, indistintamente, estão sentindo os efeitos da crise, uns perdendo emprego, outros perdendo seu sustento, né? Outros perdendo parte da sua renda, não dá para a gente dizer que uns são melhores que os outros, né? Então, seria muito importante a gente ter esse entendimento. Minha grande preocupação é que quando você excepcionaliza, a gente excepcionalizou 70% praticamente dos servidores, ou seja, o impacto dessa só estabilidade, né, dos salários vai ser limitado. Espero eu que isso não se reverbere, né, em aumentos salariais, aí já não dá. A gente espera profundamente que isso não redunde em atrasos nos pagamentos dessas folhas. Óbvio que a gente entende que nesse momento você tem aí médicos se doando, né, enfermeiros fazendo muito mais do que para os seus pacientes, do que conseguem fazer até para suas famílias. A gente está vendo as pessoas de limpeza urbana, são vários servidores que estão se dedicando seriamente nesse momento. Mas eu acho que tem um valor aí mais importante, que ele é receber o salário em dia, né? E a dificuldade está aí, né? Eu tentei expor aqui porque não tem... dinheiro não aparece de repente, né? A gente precisa da atividade produtiva para gerá-lo. Quer dizer, seria importante que os funcionários públicos tivessem ali um bom senso de entender que o momento é excepcional e que não é hora de um aumento para a categoria. Eu vejo os funcionários públicos com essa disposição, a gente assiste todos os dias essas demonstrações. O que me preocupa é assim, por que a gente tem ainda, né, esse foco de pressão sobre os congressistas, de grupos organizados, se do lado de fora da sociedade tem um número muito maior de pessoas que não conseguem chegar aos parlamentares, porque às vezes não tem nem acesso a mídias sociais, porque às vezes não tem nem acesso, né, à informação mesmo. Então, assim, o Brasil é muito maior do que esses grupos que conseguem se organizar. Isso é um caso, né, bastante modulado já na ciência política, tá? Da lógica do interesse, da ação coletiva, onde grupos com mais capacidade de organização sempre conseguem fazer e exercer suas pressões muito mais do que os grupos que são dispersos. E
a grande parte da sociedade é dispersa, não tem essa capacidade de organização. Então, assim, a gente está ouvindo aí pela imprensa a intenção do presidente vetar essas excepcionalidades, vamos acompanhar, mas eu acho que cada vez mais é o momento de solidariedade, da gente entender que a gente precisa buscar no Brasil a equidade maior da nossa sociedade. Isso passa por pequenas ações, pequenas demonstrações. Precisamos de um Estado que coloque foco nos mais vulneráveis, né? Ana, nesta quarta-feira houve uma queda de 0,75 ponto da taxa Selic pela instituição do Banco Central, que coordena esse trabalho, regulador aí inflacionário. Você acha que tem a previsão para o próximo mês também é de queda? Você acha que vai chegar um momento em que podemos ali vislumbrar um juro zero da Selic? Pois é, isso é um momento também de muita delicadeza para a política monetária, né? Nós somos regidos aí pelo sistema de metas de inflação. Então, a autoridade monetária tem como mandato social, né, colocar a inflação na meta. Né? A meta de inflação, esse ano é 4, está indo ano que vem para 3,75. A política monetária tem um horizonte em que ela consegue influenciar a formação de preços, então a gente já está olhando para a inflação do ano que vem. E a inflação está muito abaixo da banda inferior da meta. Haveria um descumprimento da meta por uma inflação muito baixa, mais ou menos isso que a gente tem hoje de cenário, né? Os núcleos inflacionários estão rodando aí em torno de 2%, então é uma inflação abaixo da meta. Então, teoricamente, a autoridade monetária tem espaço, né, para seguir reduzindo a taxa Selic, a taxa de juros básica da economia. Mas essa taxa de juros básica da economia ela só influencia os juros do curto prazo, né? Os juros mais longos são formados por expectativas do mercado nas transações com derivativos de juros no mercado, olham mais para frente. Ao passo que a Selic aqui está sendo reduzida, esse juro que está sendo transacionado com derivativos, com a expectativa dos atores todos, como será a inflação ou o risco que está embutido nas taxas de juros, só está crescendo. A gente chama isso de curva que se empina, né? Está empinando a curva, porque a parte dos juros mais longos cresce na medida que a Selic curta, né, está caindo. Então, só para entender que a política monetária afeta só essa parte curta, ela não consegue afetar essa parte longa, né? Essa parte longa, ela entra aumentando o custo de rolagem da dívida pública também, né? Então, assim, o que eu estou tentando explicar? Existem limites, né, contradições aí na política monetária, dentro da atual condição, né, mundial, que a gente também está vendo juros muito baixos no resto do mundo, isso influencia a nossa formação de juros aqui dentro do Brasil, não adianta, né, a gente também usar todo esse espaço que o sistema de metas de inflação e política monetária dá por causa da inflação que está muito baixa, porque aí a gente deteriora a percepção de risco sobre a economia e empina a curva de juros. Qual que é a grande solução para a gente sair disso? Primeiro que a gente está ganhando tempo, né? Até a crise sanitária ter um desfecho, vamos chamar assim. Então, a taxa de juros muito baixa ajuda a gente a ganhar tempo, porque ela não coloca os passivos, dos agentes da economia, as famílias que têm dívida, as empresas que têm dívida, um governo que tem uma dívida muito grande, não coloca esse passivo para rodar muito rápido, né, com taxas muito grandes. Então, a taxa de juros ajuda a gente a ganhar tempo para achar uma solução de novo, né, de reorganizar a economia depois de concluída a fase da pandemia. Mas a gente tem que ter em vista que a grande limitação é a gente chegar num nível tão baixo de taxa de juros que, por exemplo, os detentores de poupança no Brasil vão preferir partir para outros ativos que não financiar a dívida pública. Comprar imóveis, terrenos, comprar dólar, que é um ativo também, além de uma moeda de transação
internacional, é, partir para comprar, inclusive para aplicar no exterior, né, onde a percepção de risco pode ser menor. Então, essa é a sutileza, né? E aí a gente desbalanceia, a gente desorganiza essa reprecificação, esse preço de ativos na economia, e isso pode trazer colateral de inflação nesse preço dos ativos e até de uma saída muito grande de recursos do Brasil. O que já acontece, porque a gente já teve aí nos últimos 12 meses cerca de 60 bilhões de reais, por diversas razões, tá? Não é exatamente por isso, mas saindo do Brasil. Então, temos hoje uma saída de recursos liquidamente do Brasil, que não é pequeno na nossa comparação histórica. Então, assim, tem muitas contradições em todas as políticas. Eu acho que o importante nesse momento, já que a gente tem tempo, que a Selic já está no nível baixo, é a gente ir devagar, né? É ter um passo gradual e ir observando. E assim veio o comunicado do Copom ontem, na última reunião, né? Olha, nós acreditamos que temos só mais um passo para dar, no máximo igual a esse, que foi uma redução de 0,75 pontos de percentagem, ou 75 pontos bases da Selic, que foi de 3,75 para 3. Então, no máximo vai ser mais 0,75, mas não está garantido, é até 0,75, e a depender do balanço de riscos, ou seja, a depender do quadro político institucional, do quadro fiscal, né, da condição que a gente observa da sociedade se organizar para a saída da crise. Então, a autoridade monetária é exatamente disso que eu estou te falando. É preciso ir com cautela, prudência, observando as variáveis, já que a gente tem tempo, né, para endereçar esse espaço de queda da taxa de Selic que a gente tem. Mas é importante ir com muito cuidado para a gente não gerar distúrbios no mercado de ativos, no financiamento da dívida pública, já que está aumentando, a gente está precisando desse financiamento justamente para ajudar aqui na crise, com as despesas maiores, né? Então, é tudo coordenado, tudo concatenado. É preciso ir com muita cautela, né? Muita prudência. Sim, portanto, a baixa da Selic, ela dá um fôlego pro chefe de família ali, ou pessoa física, que tem empréstimos e precisa de linhas de financiamento já estabelecidas e que ele começou os pagamentos, mas por conta dessa crise ele tirou o pé um pouco em questões ali econômicas, de renda mensal e tal, para arcar com esses pagamentos. A Selic dá um fôlego para esse tipo de consumidor. Não necessariamente, né? É um pouco que eu tentei explicar. Ela visa dar esse fôlego, mas se você adiciona riscos à economia, se essa curva de juros empina, esses empréstimos às vezes são precificados nesses juros mais longos, porque são empréstimos que retornam em 2 anos, em 3 anos, em 10 anos, financiamento imobiliário até mais, né? Então, não adianta a gente ir com um passo muito rápido, se a curva empinar, piora a situação, ao invés de melhorar. É por isso que a gente fala que tem uma zona dessa política monetária que pode ser contraproducente, né, se for rápido demais e abaixo de um patamar que consiga gerar esse equilíbrio na precificação da curva de juros, né? Sempre lembrando, o que chega de fato nos empréstimos e nas condições financeiras é todo esse equilíbrio entre o risco que está embutido nas negociações de contratos que envolvem riscos ou envolvem o futuro, né? Isso é construído por expectativas, né? Expectativa de como é que vai estar a inflação no ano que vem, daqui e no futuro, expectativa de como é que vai estar o risco país, de como que as nossas instituições vão estar revertendo o seu comportamento, a sua atuação nessa forma do risco país. Tudo isso se comporta na forma do risco e tudo isso compõe preço nos juros que são negociados a futuro, né? Então, às vezes a gente se engana achando que a taxa do Banco Central é que define todas as taxas da economia, taxas de juros da economia. Não é. Ela é apenas uma taxa que define aqui o curto prazo, tá? Então, assim, a parte da dívida pública é regida pela Selic,
né? São os títulos chamados LFTs. Se em algum momento você tiver dificuldade de colocar esse título no mercado por falta de apetite, justamente porque a Selic está muito baixa, aí você também gera problemas de financiamento da dívida, você acaba tendo que encurtar a dívida, colocando papéis híbridos ou até prefixados. Então, existe um contexto de colaterais na economia, onde é preciso ter muito cuidado com a colocação, né, da política monetária, porque existem vários reflexos delas, que não são apenas aquele que a gente enxerga mais diretamente, que é a taxa básica da economia. Sim, para corroborar com essa sua explicação, na ótica dos bancos, essa queda da Selic influencia de que modo? Ela influencia nas taxas de captação, né? Mas veja, o que forma o juro que vai para o tomador de empréstimos ou de crédito no final, né? Lembrando que isso é um trânsito de recursos, são recursos que os poupadores, os depositantes colocam nos bancos e os bancos reciclam, né? Eles emprestam para outros tomadores. Esse é o sistema financeiro, né, como um todo. Né? Muito simples, né? Eu estou explicando aqui de uma forma rápida e simples, é um pouco mais complexo, mas é mais ou menos isso. Existem depositantes e existem aqueles que pedem empréstimos. Então, é uma reciclagem de recursos. Então, os bancos têm a responsabilidade e empenham o seu próprio capital, capital dos seus acionistas, né, para poder fazer isso daí. Por quê? Porque é preciso retornar os empréstimos para que os depositantes, na hora de sacarem os seus depósitos, de sacarem as suas poupanças, terem o recurso lá, certo? Então, nessa intermediação, tem vários custos. Os custos administrativos, né, dos bancos, de pagamentos de impostos, por exemplo, e os custos que geram a inadimplência. Se parte dessas pessoas que tomaram crédito não né, deixam de pagar, que é a inadimplência, por vários motivos, aí o banco também tem custos na recuperação ou até, né, para cobrir essa inadimplência, que são as provisões, porque eles precisam garantir os saldos dos depósitos e das poupanças daqueles que aplicaram lá, né, daqueles que têm conta no banco. E isso tudo é regulado por um grande sistema, cujo regulador é o Banco Central, é a autoridade monetária, por regras internacionais, que são as regras de Basileia, são os acordos internacionais que regem os sistemas financeiros no mundo inteiro. Então, assim, nessa composição de custos, há vários fatores, né? Quando a gente não consegue recuperar os créditos no Brasil, por exemplo, nós temos a mais baixa, uma das mais baixas taxas de recuperação de financiamentos do mundo, né? Enquanto os países desenvolvidos recuperam 80% daquilo que emprestam no sistema financeiro, o Brasil recupera menos de 13%. Então, isso é um custo para o sistema, isso torna o spread alto, né? Então, isso aumenta o custo das operações de crédito. Então, a taxa Selic ajuda a definir essa taxa de captação que os bancos têm na hora que os detentores de aplicações colocam seus dinheiros. Mas existem outros custos que diferenciam muito essa taxa de captação da taxa de empréstimo. E esses fatores de risco que a gente está comentando são custos muito, muito, muito importantes. Sim. Pois bem, uma análise das finanças ali dos estados, você acompanha junto com a sua equipe ali de economistas. Quais estados vocês analisam ali que estão numa situação mais difícil, mais delicada e que podem ali daqui a um tempo, de acordo com a permanência do isolamento social, podem daqui a um tempo quebrar ou ficar numa situação ali realmente inapropriada para continuar suas finanças e atribuições? Mais do que nominar os estados, vou citar as características daqueles que são potencialmente estados que vão sair da crise com mais dificuldades, né? Primeiro, os estados que não estavam avançados no ajuste fiscal, estavam já em desequilíbrio nas contas públicas.
com uma rigidez orçamentária muito grande, dificuldade de pagar folha, atrasos na folha, e estavam resistindo em aprovar medidas de contenção de despesas por eles próprios, né, como a reforma da Previdência ou medidas administrativas. Então, veja, a gente tem um exemplo ali do Rio Grande do Sul, um estado com muita dificuldade, mas que enfrentou, sim, uma importante agenda de ajuste das contas públicas, né, o que é honesto para os seus contribuintes, os seus cidadãos. E aí faz um esforço para equacionar esse conflito de distribuição de recursos que leva ao final que você tenha a dificuldade de prestar serviços à população. Então, quando você faz essa conversa difícil de fazer ajuste nas contas públicas, cortar despesas, conter salários, reduzir benefícios, incentivos fiscais, é justamente porque no final você precisa prestar os serviços à sociedade. Então, o Rio Grande do Sul fez esse debate, aprovou não só uma reforma previdenciária importante, como uma reforma administrativa. Então, apesar de ter dificuldades históricas, né, enfrentou a situação e imagina se não tivesse aprovado agora, nesse momento que veio a crise, né, teria sido muito pior, né? Agora, você tem estados que não conseguiram a tempo fazer essas reformas ou, né, não tinham apoio para empreender, e esses estados vão entrar numa linha maior de dificuldades. Outra linha de dificuldades são estados que vão ter muitas perdas de receita, alguns deles estados recebedores de rendas de petróleo, né? Dito isso, porque nós temos, paralelamente ao choque da pandemia do Covid, nós temos também um choque de petróleo. Né? Então, os preços do petróleo chegaram a baixas históricas, estão recuperando ali um pouquinho na margem, mas sim tem uma queda muito contundente dos preços de petróleo e isso afeta a economia desses estados que são produtores e recebedores de rendas de petróleo. E, enfim, os estados que gastarem além da medida do necessário e não tiverem realmente a capacidade de segregar as contas, o que é o enfrentamento da crise, o que é o depois, o permanente, isso são estados que vão ter dificuldades, sim, mais à frente. No geral, né, eu acho que é importante a gente dizer assim, o quadro geral que toca a economia estadual. Vai haver uma queda importante de receitas em função da queda do PIB, né? Então, mais do que nunca, recolocar as finanças do lugar será fundamental. Só que para isso eles precisam de instrumentos para fazê-lo, poder produzir a rigidez, né? A rigidez orçamentária. Exato, que eu ia incluir aqui na conversa. Você acha que o Executivo Federal ele deve manter o auxílio aos entes federativos, mesmo no momento pós-Covid? Não, de forma alguma, né? Nós somos uma federação, a federação tem um valor fundamental que é a autonomia. O que eu acho que vai ter que acelerar é o processo de discussão do papel da federação, do acordo federativo, né? E aí, primeira medida a ser discutida é a reforma tributária. E a reforma tributária não é uma reforma para aumentar imposto, não. É uma forma para aumentar a eficiência do processo de coleta e de pagamento de impostos, né? Porque existem perdas dos dois lados, por incrível que pareça, o nome disso é ineficiência. E que recomponha, né, a discussão sobre incentivos fiscais. O Brasil, no agregado, concede um percentual do PIB altíssimo de incentivos fiscais, e creditícios, só na União isso chega aí a 5% do PIB, é muito alto, e a gente vai precisar rediscutir esse excesso de incentivos fiscais e uma tributação mais simples, mais eficiente e mais justa, né? Não vejo saída para isso, a gente vai ter que encarar essa discussão muito rapidamente. Claro, portanto, eu faço a seguinte análise dentro do que você disse. A reforma tributária seria um grande trunfo ali do governo para encarar o momento pós-Covid? Sim, porque ela é uma agenda de eficiência. Ela não é uma agenda de ajuste das contas públicas. A gente tem que ter muita atenção nisso.
Tá? Não é o momento, na minha opinião, da gente discutir aumento de imposto, porque a gente vai estar com um monte de empresas em situações difíceis, famílias em situações difíceis, todos em situações difíceis. Então, assim, não vejo nem essa coisa de temos que aumentar tributo para os mais ricos e em detrimento dos mais pobres. Isso também gera ineficiência, porque isso gera desestímulo ao trabalho e à produção. Isso está provado, tem uma literatura vasta sobre isso. Há como a gente aumentar a progressividade, acertar a justiça tributária, tudo isso tem que ser feito, tá? Precisa, mas não de uma forma oportunista e pontual, aqui ou ali, porque eu preciso arrecadar mais. Isso vai fragmentando o sistema, e isso vem acontecendo nos últimos 20 anos, pelo menos, e isso gerou esse sistema distorcido e disfuncional que a gente tem. Então, é preciso rediscutir o sistema tributário, há uma proposta de começar essa discussão pelo os tributos sobre consumo, né? Ok, eu acho que é uma boa proposta, mas sim, a gente precisa discutir o sistema tributário pela ótica da eficiência da economia. Um sistema tributário simples, ele é um sistema tributário que estimula investimento, produção, consumo, né? Ele tem os incentivos corretos, inclusive para a decisão entre poupar e investir. Então, é um sistema que traz mais eficiência para a economia. É o que a gente chama de uma reforma básica para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Então, se a gente entender isso é uma fonte de crescimento econômico. Tá? A reforma tributária é uma agenda de crescimento do PIB brasileiro potencialmente. Há mais algum ponto para a gente confrontar esse momento de recessão econômica sem ser a reforma tributária, que vale a destacar? Eu acho que a gente vai sair, né, dessa crise precisando rediscutir o Estado brasileiro. Né? Aí sim a gente vai falar de ajuste ajuste fiscal, entre outras coisas. Né? Faz sentido. O Estado tem que caber dentro do tamanho que a sociedade consegue financiar, ou deseja financiar, né? E por meio dos impostos, não por meio de endividamento acelerado e persistente. Isso não tem sustentabilidade, né? Isso tem fôlego curto. Então, nós precisaremos discutir esse papel do Estado na dimensão do seu financiamento, né? E na dimensão da sua efetividade. Está provado pela crise da pandemia que nós precisamos ter um Estado forte, mas o forte não é ser grande nem pequeno, é ser do tamanho que a sociedade aceita financiar, né? Mas sim, ele precisa ser efetivo, ele precisa entregar para quem mais precisa, né? Com rapidez, agilidade, tem que, mais do que nunca está sendo discutido, né? A importância de ter um governo digital, que o meio digital ele chega mais rápido e mais fácil aí a quem mais precisa. Então, eu acho que essas são as discussões que vão ficar presentes, né? Além da gente discutir marcos regulatórios da infraestrutura para ativar investimentos privados no Brasil, enfim, a gente vai precisar voltar rapidamente, assim que possível, assim que enfrentar essa crise sanitária, para a agenda de reformas estruturais no Brasil. Tá certo. Queria agradecer muito a sua participação, Ana Paula Vescovi. E para finalizar, qual a sua opinião a respeito da possibilidade do governo estar perdendo um pouco aquela agenda liberal pregada no início? Isso realmente está acontecendo? Você acabou de ressaltar o papel do Estado. Pois é, a gente vê pressões, né? Isso é natural, isso é de democracia, mas não existe saída fácil e sem custo, né? Eu vejo essa história, olha, vamos monetizar a dívida ou vamos gastar mais para investir, independentemente do gasto que seja destinado à crise, quer dizer, ao Covid. Bom, a gente já não tem dinheiro, a gente está gastando se endividando. Então, é muito importante a gente entender que as saídas fáceis geram custos mais à frente e, às vezes, muito mais difíceis de serem equacionados, né? A gente tem exemplos claros na nossa história em passado recente. O Brasil passou por uma crise em 2015, 2016, que foi uma crise própria,
né? Não foi uma crise global, foi uma crise nascida aqui dentro, criada aqui dentro por irresponsabilidade fiscal. Então, assim, estamos todos engajados em fazer o que pudermos para salvar vidas e responder às necessidades da crise. Mas a crise é temporária e essas despesas também precisam ser temporárias e acredito eu que nós precisaremos, de fato, voltar a uma agenda de redução do tamanho do Estado para torná-lo mais eficiente, tendo em vista que nós já temos aí um grande déficit de financiamento nas contas públicas no país. Essa é a realidade. Pois bem, muito obrigado mais uma vez pela atenção e por ter aceito o nosso convite. Obrigada aí pela oportunidade. Um abraço. Até a próxima, um abraço. Bom, esse foi mais um programa Poder 360 Entrevista. Sou Nivaldo Carboni, repórter do Poder. Até a próxima para vocês. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.